Olá, eu sou a Graziela Garcia, consultora aqui da área trabalhista e previdenciária da CPA, e eu vou falar um pouquinho com relação ao MEI e ao MEI caminhoneiro, né? Como que é o recolhimento previdenciário dessa figura aí na parte previdenciária, que tem todo um tratamento específico. Primeiro de tudo, é sempre bom lembrar que o MEI na área previdenciária, ele é tratado como uma pessoa física e ele se enquadra na qualidade de contribuinte individual. Então, por mais que na parte contábil ele seja tratado como uma empresa, sempre que a gente tratar do MEI na parte trabalhista, inclusive na parte previdenciária, a gente vai estar falando de uma pessoa física que é enquadrada como contribuinte individual. Nesse sentido, o MEI ele faz o recolhimento através do DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples, e ele tem uma alíquota fixa, em regra geral, de 5% sobre o salário mínimo nacional, né? Então, essa é a regra geral do recolhimento do MEI. O MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo nacional e esse 5% que ele recolhe, em regra geral, dá direito aos benefícios previdenciários também no valor do salário mínimo. Então, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros benefícios, vão ser pagos ao MEI no valor do salário mínimo nacional. Não tem previsão, gente, para o MEI recolher sobre uma base superior ao mínimo, né? Para ter um valor aí de benefício um pouquinho maior, recolher sobre 2 salários, por exemplo, isso não tem previsão legal. Porque o MEI, ele é vinculado, ele tem esse recolhimento previdenciário vinculado ao salário mínimo. Então, por mais que ele consiga eventualmente recolher sobre um valor maior que o salário mínimo, esse recolhimento não vai ser aproveitado e a Previdência vai glosar o recolhimento aí que for feito eventualmente em valor superior ao mínimo. Lembrando que esse 5% que o MEI recolhe no DAS, ele não é computado para fins de tempo de contribuição para o benefício de aposentadoria. Então, se o MEI quiser contar esse período que ele está prestando um serviço como MEI para fins de tempo de contribuição para benefício de aposentadoria, ele vai ter que recolher uma complementação, e aí essa complementação é de 15% sobre o salário mínimo nacional também, e essa complementação é recolhida em GPS. O código das GPS, nesse caso, é o 1910. Então, se o MEI pretender, né, contar com esse período para tempo de contribuição, em regra ele tem que complementar recolhendo 15% sobre o salário mínimo na GPS 1910. Essa é a regra geral então, tá, gente? Para qualquer tipo de atividade, salvo a exceção do caminhoneiro que a gente vai falar agora, o MEI recolhe 5% sobre o mínimo. No final do ano passado, no final do ano de 2021, saiu uma alteração na legislação e trouxe algumas diferenças para o MEI que exerce atividade de transporte de cargas. E para a gente da parte previdenciária, essa diferença foi com relação ao recolhimento previdenciário. Então, diferente das outras atividades, o MEI caminhoneiro, né, que o pessoal costumou chamar, ele passa a recolher 12% sobre o salário mínimo nacional, diferentemente dos 5% das outras atividades. Esses 12%, né, que o MEI recolhe é a partir da competência abril de 2022. Então, para o MEI que tem atividade de transporte de cargas, o recolhimento vai ser de 12% sobre o salário mínimo, tá? Lembrando que não houve regulamentação com relação à complementação, igual a gente tem no MEI de outras atividades, né? Que eu acabei de falar com relação aos 15% e tudo mais. Para o MEI transportador de cargas, ainda não houve essa regulamentação. Portanto, em regra geral, o MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo e se for atividade de transporte de cargas, que é o MEI caminhoneiro, ele vai recolher 12% também sobre o salário mínimo nacional.